livro em áudio estimulado por Cristiane Batista, obrigada. As funções do inconsciente. Jung. A base do sonho está sem dúvida uma forte emoção da qual participam os complexos costumeiros, o que, aliás, era de se esperar. Eles são os pontos fracos e nevrálgicos da psique que reagem em primeiro lugar e sobretudo a uma situação externa problemática. Nosso novo método trata o sonho como um fato sobre o qual não há opiniões preconcebidas, com exceção do pressuposto de que ele tem algum sentido. Isto é o que toda ciência pressupõe, ou seja, que seu objeto merece um exame. Por menor que seja a importância atribuída ao chamado inconsciente, deve ser colocado no mínimo no mesmo plano dos piolhos e outros insetos que são objeto de interesse verdadeiro do entomólogo. E quanto à suposta audácia da hipótese de que existe uma psique inconsciente, devo sublinhar que é muito difícil pensar em outra formulação mais simples. É tão simples que se parece quase a uma tautologia, um conteúdo da consciência desaparece e perde sua capacidade de reprodução. O que no melhor dos casos se pode dizer sobre isso é, a ideia, ou o que quer que tenha sido, tornou-se inconsciente ou sumiu da consciência de modo que já não é possível trazê-la de volta à memória. Ou pode acontecer também que tenhamos um pressentimento ou um palpite de algo que está a ponto de irromper na consciência, algo está no ar, aí tem sujeira e assim por diante. Nestes casos não se trata de afirmação ousada se falarmos de conteúdos latentes e inconscientes. Quando algo desaparece da consciência, não quer dizer que evapora no ar ou deixa de existir, mas é semelhante a um carro que some atrás da curva. Simplesmente não está mais à vista e assim como podemos reavistar o carro, também uma ideia anteriormente perdida pode reaparecer. Não há razão para supor que conteúdos psíquicos, passageiramente obscurecidos, deixem de existir. Apenas não estão à vista. Com a sensação não é diferente, conforme prova a seguinte experiência, quando se produz um som um pouco acima do limiar auditivo, pode-se observar, numa escuta mais atenta, que, a intervalos regulares, ele se torna audível e depois novamente inaudível. Essas oscilações podem ser atribuídas ao aumento ou diminuição periódicos da atenção. O som nunca deixa de existir com intensidade constante. É tão somente nossa atenção diminuída que causa seu aparente desaparecimento. Portanto, o inconsciente consiste em primeiro lugar de uma multiplicidade de conteúdos passageiramente obscurecidos. Quando observamos uma pessoa distraída em sua atividade, podemos ver, por exemplo, como ela se dirige a um determinado lugar em seu quarto, com a evidente intenção de pegar alguma coisa. De repente perplexa, esqueceu por que se levantara e o que queria pegar. Começa a mexer inadvertidamente com os dedos das mãos, olhando para um grande sortimento de objetos e não tendo a menor noção do que realmente procura. De repente acorda, encontrou o que procurava, ainda que houvesse esquecido o que era. Comporta-se como um sonâmbulo que esqueceu sua intenção original mas que, apesar disso, é guiado por ela. Observando o comportamento de um neurótico, podemos encontrar centenas de exemplos em que ele pratica ações aparentemente conscientes e intencionais. Se o interrogarmos a respeito, constatamos, para maior surpresa dele,
que estava inconsciente em relação a isso, ou pretendia fazer bem outra coisa. Ele ouve, mas não ouve, ele enxerga, mas está cego, ele sabe e, ao mesmo tempo, não sabe. Os especialistas testemunharam milhares de observações desse tipo em que conteúdos inconscientes se comportam como se fossem conscientes, não havendo certeza se em tais casos as ideias, palavras ou ações são conscientes ou não. Alguma coisa que nos é tão evidente que não conseguimos imaginar, seja ela invisível para outra pessoa, pode simplesmente não existir para nosso próximo. Apesar disso, pode ele comportar-se como se estivesse tão consciente dela quanto nós mesmos. Esta incerteza levou ao preconceito médico de que os pacientes histéricos eram mentirosos inveterados. No entanto, o exagero de mentiras que eles parecem contar deve ser atribuído a seu estado psíquico, isto é, a dissociabilidade de sua consciência que se eclipsa de modo imprevisível, assim como sua pele apresenta pontos anestésicos inesperados e variáveis. Não há certeza se uma espetada de agulha é sentida ou não. Se sua atenção estiver fixada num ponto determinado, pode acontecer que toda a superfície de seu corpo fique anestesiada. Diminuindo a atenção, estabelece-se imediatamente a percepção sensória. Se, além disso, esses casos forem hipnotizados, é possível provar facilmente que o paciente tem consciência de tudo o que foi feito com ele num ponto anestesiado ou durante o eclipse da consciência. Consegue lembrar-se de todos os detalhes, como se tivesse estado em plena consciência durante o experimento. Lembro-me do caso de uma senhora que foi trazida para a clínica num estado de completo estupor, estado de inconsciência profunda. Ao voltar à consciência no dia seguinte, sabia quem ela era, mas não sabia onde estava nem como e por que fora parar ali, também sabia a data. Eu a hipnotizei e ela me contou a história, facilmente comprovável, porque havia adoecido, como chegara à clínica e quem a havia recebido, e tudo nos mínimos detalhes. Lembrava-se perfeitamente da hora e do minuto em que dera entrada na clínica, pois havia no saguão de entrada um relógio, ainda que não estivesse num lugar muito evidente. Tudo transcorreu como se estivera em estado perfeitamente normal e não num estado de inconsciência profunda. É certo que a maior parte de nosso material comprobatório provém de observações clínicas. Por causa disso, muitos críticos dizem que o inconsciente e suas manifestações pertencem ao campo da psicopatologia na condição de sintomas neuróticos e psicóticos, e que eles não ocorrem em estado psíquico normal. Mas já foi comprovado há muito tempo que os fenômenos neuróticos não são produto exclusivo de doença. São antes e basicamente acontecimentos normais, patologicamente exagerados e, por isso, mais evidentes do que seus paralelos normais. Podemos, de fato, observar em indivíduos normais um conjunto de sintomas histéricos, em forma reduzida, e que devido à sua pouca ênfase passam despercebidos. Sob este aspecto também a vida cotidiana é uma rica fonte de nosso material comprovador. Assim como podem desaparecer no inconsciente conteúdos conscientes, também podem reaparecer conteúdos do inconsciente. Ao lado de uma maioria de simples recordações, podem aparecer ideias realmente novas e criadoras que antes nunca foram conscientes. Elas nascem da profundeza escura como o lótus e constituem parte importante da psique subliminar.
Este aspecto é de importância especial quando se lida com sonhos. É preciso ter presente que o material do sonho nem sempre se constitui forçosamente de recordações, pode também conter ideias novas que ainda não são conscientes. O esquecimento é um processo normal em que certos conteúdos conscientes perdem sua energia específica através do desvio da atenção. Quando o interesse se volta para outras coisas, relega à sombra conteúdos anteriores, à semelhança de um holofote que, ao iluminar nova área, deixa no escuro a área anterior. Isto é inevitável, pois a consciência só pode reter de uma vez algumas poucas ideias com plena clareza, e mesmo esta clareza está sujeita a oscilações, conforme já alertei anteriormente. Enquanto conteúdos subliminares permanecem contra nossa vontade, fora do alcance visual, falamos de esquecimento. Conteúdos esquecidos não deixam de existir. Mesmo que não possam ser reproduzidos voluntariamente, estão presentes em estado subliminar do qual podem surgir espontaneamente a qualquer momento e, às vezes, de modo surpreendente como, por exemplo, após muitos anos de total esquecimento, ou podem ser superados através da hipnose. Além do esquecimento normal, há casos, descritos por Freud, que têm a ver com recordações desagradáveis que gostaríamos de ver sumidas. Nietzsche já apontou para o fato de que, quando nosso orgulho é suficientemente pertinaz, nossa memória prefere ceder. Por isso encontramos entre as qualidades perdidas não poucas que devem ao seu caráter insuportável seu estado subliminar e sua incapacidade de deixar-se reproduzir à vontade. Damos a elas o nome de conteúdos reprimidos. Como paralelo ao esquecimento normal, queremos lembrar as percepções subliminares dos sentidos, pois desempenham um papel importante em nossa vida cotidiana. Vemos, ouvimos, cheiramos e degustamos muitas coisas, sem nos darmos conta disso, ou porque nossa atenção está desviada, ou porque, devido à fraqueza do estímulo, a impressão não é suficientemente forte. Apesar de sua aparente não existência, podem influenciar a consciência. Exemplo bem conhecido é o do professor que passeia com um aluno seu, mergulhado numa conversa séria. De repente, percebe que sua linha de pensamento é interrompida por um afluxo inesperado de recordações de sua infância. Não consegue explicar o fato, pois não está em condições de descobrir qualquer conexão associativa com o tema da conversa. Para e olha para trás, a pequena distância encontrasse uma propriedade agrícola pela qual haviam passado, e ele se lembra que logo depois começaram a surgir em sua mente as imagens de sua infância. Disse ao aluno: voltemos àquela propriedade rural, pois deve ter sido lá que começaram minhas fantasias. De volta à propriedade, o professor sentiu o cheiro de gansos. Logo se deu conta da causa da interrupção de seu pensamento, quando criança vivera numa propriedade rural, onde havia gansos, cujo cheiro característico deixara nele uma impressão duradoura e causara a reprodução das imagens da memória. Ao passar pela propriedade rural, havia registrado subliminarmente o cheiro, e a percepção inconsciente havia reconduzido à memória as recordações de há muito esquecidas. Este exemplo mostra como a percepção subliminar liberou recordações da infância, cuja tensão energética foi suficientemente forte para interromper a conversa.
A percepção foi subliminar porque a atenção estava empenhada em outra coisa e o estímulo não foi suficientemente forte para desviá-la e atingir diretamente a consciência. Estes fenômenos são frequentes na vida cotidiana, mas permanecem em geral despercebidos. Fenômeno raro, mas por isso mesmo muito surpreendente, é a chamada criptomnésia, a lembrança oculta. Consiste em que, de repente, na maioria das vezes durante a redação inventiva de um texto, ocorre uma palavra, uma frase, uma imagem, uma metáfora ou uma história inteira que podem apresentar características estranhas e notáveis. Se perguntarmos ao autor de onde provém este fragmento, não sabe responder e fica claro que isto não lhe pareceu algo esquisito. Gostaria de mencionar um caso desses, encontrado no livro de Nietzsche, Assim Falou Zaratustra. O autor descreve a descida de Zaratustra ao inferno com os detalhes precisos e característicos que coincidem verbalmente com uma descrição no diário de bordo de um navio de 1686. Assim falou Zaratustra. Através do próprio vulcão, porém, o estreito caminho conduzia para baixo, chegando a esta porta do submundo. Um extrato assustador do diário de bordo do navio Fish, do ano de 1686, no mar Mediterrâneo. Naquele tempo em que Zaratustra estava na Ilha Feliz, aconteceu que um navio ancorou na ilha onde se encontrava a montanha fumegante, sua tripulação desembarcou em terra para caçar lebres. Por volta do meio-dia, quando o capitão e seus homens estavam novamente reunidos, viram de repente um homem aproximar-se deles, vindo pelo ar, e uma voz disse claramente: já é tempo. Está mais do que na hora. Como, porém, a figura estivesse bem perto deles voou, no entanto, com muita rapidez, qual sombra, na direção do vulcão. Reconheceram com o maior espanto tratar-se de Zaratustra, todos já o tinham visto, com exceção do capitão. Olhem, disse o velho timoneiro, Zaratustra está indo para o inferno. Os 4 capitães e um comerciante, Sr. Bell, dirigiram-se à praia da ilha do Monte Strambali para caçar lebres. Por volta das 3 horas, reuniram todos os homens para ir a bordo. Para indizível surpresa deles, viram aparecer 2 homens que se aproximavam rapidamente vindo através do ar. Um deles estava vestido de preto, o outro trajava roupa cinza. Passaram bem perto deles, na maior pressa e, para o maior espanto deles, desceram no meio das chamas ardentes da cratera do terrível vulcão do Monte Strambali. As referidas pessoas foram identificadas como sendo conhecidos de Londres. Quando li a história de Nietzsche, chamou-me a atenção seu estilo singular, diferente da linguagem usual empregada pelo autor. Chamou-me a atenção também o estranho cenário do capitão com sua tripulação, do navio ancorado nas proximidades da ilha mitológica, dos homens que foram caçar lebres e da descida ao inferno do homem que foi identificado pelas testemunhas como um velho conhecido. Isto não poderia ser mero acaso. A coletânea de Kerner tem a data aproximada de 1835 e é provavelmente a única fonte existente desse relato. Tive, pois, certeza de que Nietzsche lira este texto em Kerner. Ele conta a história com algumas divergências características e de maneira tal como se fosse criação própria sua. Ao menos não existem indicações em contrário. Como encontrasse esse caso em 1902,
ainda tive oportunidade de escrever à Sra. Elizabeth Forster Nietzsche, irmã do autor. Lembrou-se que ela e seu irmão haviam lido as Blätter eines Prevost quando o autor tinha 11 anos de idade, mas não se lembrava especificamente dessa história. Eu me lembrei da história porque, há 4 anos, topei com a coletânea de Kerner e estudei alguns volumes dos Blätter, pois me interessava conhecer os escritos dos médicos daquela época como os precursores da psicologia clínica. Seria natural que eu tivesse esquecido no correr dos anos esse episódio dos marujos, pois não me interessava nem de longe. Mas ao ler Nietzsche tive de repente a sensação de algo já visto, e surgiu em mim uma lembrança obscura, de algo antigo, que aos poucos se condensou em minha consciência no quadro retratado pelo livro de Kerner. Quando Benoit criou com seu romance L. Atlântide um paralelo surpreendente com o livro Xi, de Heidegger, tendo sido acusado de plágio, respondeu que nunca havia lido o livro de Hegel e nem suspeitava de sua existência. Também este caso poderia ser chamado de criptomnésia, se não tivesse sido uma espécie de jogo da representation collective, como Levi-Brühl denomina certas representações gerais, características de sociedades primitivas. Ainda voltarei a este assunto em maiores detalhes. O que falei do inconsciente deve ter dado ao leitor uma noção aproximada do material subliminar em que se baseia a geração espontânea de símbolos oníricos. Trata-se aqui obviamente de um material que deve sua inconsciência sobretudo ao fato de que certos conteúdos conscientes devem perder inevitavelmente sua energia, isto é, a atenção que lhes é dedicada ou sua carga emocional específica, a fim de dar lugar a novos conteúdos. Se retivessem a energia, ficariam acima do limiar da consciência e já não seria possível livrar-se deles. É como se a consciência fosse uma espécie de projetor cujo raio de luz, da atenção ou do interesse, incidisse simultaneamente sobre novas percepções, imediatamente dominadas, e sobre os rastros de percepções mais antigas que se encontram em estado latente. Como um ato consciente, pode este processo ser entendido como um acontecimento consciente e voluntário. Mas também é frequente que a consciência seja forçada, através da intensidade de um estímulo externo ou interno, a acionar sua luz. Esta observação não é inútil, pois há muitas pessoas que superestimam o papel da força de vontade e acham que em sua psique nada pode acontecer que elas não tenham intencionado. Mas no interesse da compreensão psicológica deveríamos aprender a distinguir cuidadosamente entre conteúdos intencionados e não intencionados. Aqueles nascem da personalidade do eu, ao passo que estes brotam de uma fonte que não é idêntica ao eu, isto é, brotam de uma parte subliminar do eu, de seu outro lado, que é de certa forma um segundo sujeito. A existência desse segundo sujeito não é sintoma patológico, mas um fato normal que pode ser observado a qualquer tempo e em toda parte. Tive certa vez uma conversa com um colega meu sobre um outro médico que fizera algo que eu chamei de totalmente idiota. Este médico era amigo pessoal de meu colega e, além disso, adepto de uma crença levemente fanática da qual compartilhava meu colega. Ambos eram anti-alcoólicos. Impulsivamente respondeu à minha crítica: naturalmente é um burro. Mas interrompeu bruscamente essas palavras, dizendo: um homem muito inteligente, eu quis dizer. Observei calmamente que a palavra burro viera em primeiro lugar,
Ele, porém, negou contrariado ter dito semelhante coisa de seu amigo e, ainda mais, para um descrente. Este homem era muito considerado como cientista, mas sua mão direita não sabia o que fazia a esquerda. Tais pessoas são inadequadas para a psicologia e, em geral, têm aversão a ela. Mas esta é a maneira como é tratada comumente a voz do outro lado. Não foi isso que eu pensei, eu nunca disse isto. Ao final, como diz Nietzsche, a memória prefere ceder.